E aquele povo que viu o menino Jesus crescer, que sabia quem era a sua família. Aqui em Lucas não fala, mas nos outros evangelhos eles vão dizer: não é José o carpinteiro, seu pai? Não é este o carpinteiro? E para eles é muito difícil imaginar que aquele carpinteiro, filho do carpinteiro, era agora o Salvador do mundo. Era difícil para eles acreditarem que aquele menino que eles viram crescer, agora era o Messias prometido. E diante da falta de fé deles, Jesus vai fazer aí esse comentário: médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui os milagres que fizeste em Cafarnaum. E depois Jesus toca o dedo na ferida. Vai dizer que o profeta Elias não fez milagre para nenhuma viúva em Israel, mas para uma viúva pagã, a viúva que vivia em Sarepta. Elias ressuscitou o filho dela e multiplicou lá a sua comida. Não faltava para ela a farinha na vasilha, nem o azeite na jarra. Eliseu não curou nenhum leproso em Israel, mas curou Naamã, o sírio, que era pagão. O povo de Israel, que tinha esse grande orgulho de ser o povo escolhido por Deus, de ser o povo que iria receber o Messias, agora quando vê Jesus ali, não acredita, não aceita Jesus como Salvador. Por isso, Jesus vai dizer essas palavras, que os pagãos tiveram mais fé do que eles, e por isso receberam os milagres, e que Jesus não faria nenhum milagre ali em Nazaré. Como trazer esse evangelho para a nossa vida? Eu colocaria 2 pontos. Primeiro, ao escutar a palavra de Deus, é nós que temos que converter. Não é a palavra de Deus que tem que mudar ao nosso gosto, ao nosso bel prazer. Não é a igreja que tem que adaptar ao mundo, é o mundo que tem que converter diante da pregação do evangelho. Esses dias eu visitava uma pessoa, estava lá almoçando, e a pessoa dizia: não, padre, a igreja podia adaptar mais um pouquinho, podia modernizar, podia inventar umas coisas diferentes aí para concorrer com os protestantes. E eu dizia: não, a nossa liturgia é atemporal. Se a igreja vai adaptando, em vez da gente converter o mundo, a gente vira pagão também. O sal perde o sabor, o fermento para de fermentar a massa. Então, é preciso que, diante do anúncio do evangelho, mesmo que de vez em quando a gente não escuta o que quer, e graças a Deus, acho que hoje o povo já evoluiu muito. É muito difícil ver alguém matando o padre, Já melhorou demais aqui, do tempo de Jesus para agora. O povo hoje só muda de igreja, muda de paróquia, Se escutou o que não gosta, não volta, mas graças a Deus já não mata o padre mais, Já melhorou, O outro ponto de como colocar esse evangelho em prática na nossa vida é ter a coragem de dizer a verdade. É claro, precisamos falar a verdade com caridade, mas hoje, celebrando aí a vocação, a profecia, tanto de Jeremias, que é chamado a ser profeta, o próprio Jesus, que recebe aí o cumprimento da promessa lá da primeira leitura: eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te. Que nós possamos não ter medo de falar a verdade, de proclamar as maravilhas que Deus fez em nós. Como a gente cantava no refrão do Salmo: minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor. E nesse ponto nós católicos somos muito tímidos. A gente tem medo de falar de Deus, a gente tem medo de anunciar, de testemunhar, A gente tem medo às vezes o pessoal tem medo de fazer a leitura na missa. Gente que tem diploma, que é doutor e às vezes tem medo de falar em público. Então é preciso vencer a nossa timidez. Talvez não precisa pegar no microfone, de vir aqui fazer leitura e tal, ou dar uma palestra, mas é preciso vencer a timidez de anunciar. Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor. É quase que o salmista fazendo uma promessa para Deus. Em gratidão a tudo que Deus fez na vida dele, ele vai anunciar aí as maravilhas que Deus realizou.
Então, que nós não tenhamos medo, né, de proclamar aquilo que nós cremos, proclamar a nossa fé. O mundo moderno aceita qualquer doutrina. O mundo moderno aceita qualquer opinião. O mundo moderno aceita qualquer pensamento, qualquer filosofia, menos que seja o Evangelho. Parece que é assim. A gente tem direito de falar tudo, mas aí quando fala, a doutrina da igreja aí não. Está sendo retrógrado, está sendo preconceituoso, está sendo conservador demais, está sendo ultrapassado, medieval. Então, que a gente tenha coragem, não só de querer mudar de vida quando a carapuça serve, né? Se viu que a carapuça serviu, se viu que Deus te tocou no coração com a palavra, tenta pôr em prática. Né? Mesmo que a gente seja fraco, mesmo que a gente não tenha força, mas se vê que Deus nos pediu algo, Deus nos deu uma inspiração, que a gente possa querer colocar em prática para poder crescer na fé. Como crescer na fé? Crescendo na caridade. Nós vamos crescer na fé à medida que vivemos aí essa segunda leitura. Para mim, uma das passagens mais bonitas de toda a Bíblia, o hino à caridade, na primeira carta aos Coríntios. São Paulo aí vai descrever o que é essa caridade. Às vezes a gente confunde caridade com esmola. São Paulo vai dizer que não é a mesma coisa. Mesmo que se eu desse todos os bens aos pobres, mesmo que eu desse todos os bens para alimentar os pobres, sem a caridade de nada serviria. Mesmo que eu entregasse meu corpo a chamas, sei lá, para salvar alguém, né? Se não tivesse a caridade, de nada valeria. Então, o que é a caridade? A caridade é movida pela fé em Deus, não é uma simples filantropia. Os pagãos também fazem filantropia de dar comida a quem tem fome. Mas a caridade cristã, ela é movida pela fé. Ela não é simplesmente movida porque o outro está precisando. É movida pela fé. É difícil exemplificar, mas aí São Paulo vai dar as características. Ela é paciente, ela é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não faz para aparecer, não se ensoberbece, não é interesseira, não é inconveniente, não guarda rancor. Então, essa caridade é o próprio Espírito Santo. Em grego, a palavra aqui é ágape. O ágape é o amor de Deus, o próprio amor de Deus atuando em nós. Que nós, pela fé, ao ouvir a palavra de Deus, querendo viver a palavra de Deus, possamos também querer crescer na caridade, colocar em prática aquilo que Deus nos pediu. Se Deus te pediu alguma coisa, se Deus te inspirou, tentar colocar em prática na sua vida. Eu dou um pequeno exemplo que uma vez aconteceu comigo, subindo aqui essa avenida na frente da Vila dos Sargentos. Estava uma chuva muito forte, eu vi uma senhorinha sozinha, tentando atravessar a enxurrada. Na hora, eu acho que Deus tocou no coração, senti a inspiração, vou pegar o retorno. Acho que o anjo da guarda falou comigo, pega o retorno e dá carona para ela. Aí eu pensei foi 1 segundo que eu gastei para pensar. Passou o primeiro retorno, eu peguei o segundo. Aí quando eu virei, já tinha um carro parado. A velhinha já estava entrando dentro do carro. Aí meu anjo falou, esse seu bobão, você perdeu a chance, Perdeu a oportunidade de mandar um tijolinho para o céu. Jesus que disse no Evangelho que um copo de água dado por amor não vai ficar sem a recompensa. Então, que nós possamos aproveitar as inspirações que Deus nos dá, a palavra de Deus que nos toca, para a gente poder crescer na fé. A fé sem obras que é morta, vai dizer São Tiago. A fé sem obras não é fé. Então, inspirados pela fé, façamos a caridade verdadeira, a caridade desinteressada, principalmente na própria casa. Às vezes a gente fala do amor ao próximo e idealiza aí, cuidar do pessoal que está de fora, do pessoal que está na rua, mas a caridade tem que ser vivida primeiro em casa. Se coloca aí que é benigna, que é paciente, eu acho que viver a caridade dentro da nossa própria família é muito mais difícil do que dar comida para os pobres. Você ter paciência mesmo com o esposo, ter paciência mesmo com o marido, perdoar a sogra, aguentar o cunhado, emprestar dinheiro para
para a cunhada que já não te pagou, né? Prestou, já não pagou. Eu acho que é muito mais difícil a gente viver a caridade dentro da nossa própria família do que dar esmola fora. Então, peçamos o Espírito Santo, que seja Ele mesmo a mover o nosso coração para que a gente possa testemunhar. Não vai ser com a própria força. O bonito do Evangelho é isso. Não é uma questão de esforço. A graça de Deus nos muda. A graça de Deus nos modela. A graça de Deus nos fortalece para poder viver esse Evangelho. Aí no final do Evangelho aconteceu o milagre. Eles estavam lá querendo jogar Jesus no precipício. Jesus passa pelo meio deles e continua o seu caminho. Eu não sei como que Jesus fez isso, porque conteu a multidão enfurecida, nem polícia contém. A multidão querendo fazer um linchamento, ninguém contém. E vai dizer, Jesus passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Não tinha chegado a sua hora. Então ele continua a sua caminhada. Que isso possa servir de exemplo para nós. Na nossa caminhada cristã, vai ter incompreensões, vai ter perseguições, vai ter gente falando, não adianta nada você rezar, você não muda. Não adianta nada você ir para a igreja, você não melhora. Vai ter inveja, vai ter fofoca, mas que a gente possa passar pelo meio deles e continuar o nosso caminho, com a boa vontade de obedecer aquilo que Deus nos pede, de praticar a caridade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.